Você sabia que o Brasil é o país que mais oferece vacinas no mundo? Entre elas estão as doses contra a paralisia, contra a gripe, mas mesmo assim ainda tem gente que esquece de ir até os postos receber a dose e até mesmo, acredite você, de levar os filhos para se vacinarem. Afinal, vacina faz bem, faz mal? É uma pergunta que você já deve ter feito, né? Comigo no estúdio a imunologista Marina Almeida Sheik. Marina, bom dia, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. A gente, pelas nossas contas, são pelo menos 300 milhões de doses por ano disponibilizadas pelo governo, não é isso? Sim, são muitas vacinas que hoje em dia a gente tem disponível no calendário do Programa Nacional de Imunização e também na rede privada. E isso gera um custo de saúde em média de 60 bilhões, anuais. Tá? E são disponíveis mais de 250 milhões de doses de vacinas por ano. Para algumas doenças, como por exemplo a gripe, a gente teve que foi um chamamento muito forte, porque as pessoas não estavam, principalmente aquelas que precisavam receber a vacina, não estavam indo, Marina. Isso. Só da gripe foram disponibilizadas esse ano 60 milhões de doses. O problema é que dessas 60 milhões de doses, a meta era que tivesse alcançado uma cobertura vacinal de 90% das vacinas, só que apenas 28 milhões foram vacinados, ou seja, 53% do total. Isso ficou muito abaixo da meta que estava sendo preconizada pelo Ministério da Saúde. E isso representa um risco quando a meta não é atingida? Com certeza, porque além de o indivíduo que não vacinou estar susceptível, tem o risco também dele transmitir para outras pessoas. Né? Então, a vacinação ela é importante não só para a proteção individual, mas também para a proteção do coletivo. Do coletivo. Quer fazer uma pergunta para a doutora Marina? Então, manda pelo nosso WhatsApp, o 99897.000. De repente, você tem alguma dúvida sobre vacinação? É só mandar que a gente te ajuda, tá? E aí a gente percebe, né, como as pessoas não procuraram. Eu estou citando esse caso mais recente da gripe, mas a gente tem casos também, doutora Marina, de algumas crianças que também não recebem doses importantes ali previstas pelo calendário? Sim. Hoje em dia tem crescido no Brasil um movimento anti-vacina, o que tem preocupado muito o Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira, o Conselho Federal de Medicina. E esses movimentos são baseados em informações que não têm valor científico real. Então, hoje em dia, a medicina, as vacinas que a gente tem disponíveis, né, são todas testadas, a segurança e a eficácia são comprovadas, né? E depois elas são disponibilizadas. Então, a maioria dessas informações que são veiculadas através das redes sociais são boatos, que não têm fundamento técnico ou científico. Isso tem prejudicado, né, a vacinação e deixado muitas crianças sem a cobertura vacinal, o que pode levar, inclusive, ao ressurgimento de algumas doenças que são muito graves, como a poliomielite, o sarampo, a rubéola. E essas informações estão circulando e vocês perceberam essa queda na vacinação. E são vacinas que a criança precisa receber desde que nasce até uma idade ali dos 5 anos, né, que é para paralisia infantil? Isso. Esse movimento tem contribuído para a diminuição, né, da procura para as vacinas, mas outras questões também entram. A divulgação, né, que não está sendo tão adequado, a própria orientação médica, que muitas vezes numa consulta médica não é orientado o paciente, né? Então, nós como profissionais da saúde temos que estar aptos a recomendar a vacina durante a consulta, porque isso faz parte da saúde da população em geral, né? Exatamente. Então, é muito importante. E aí, no caso, quais são, assim, por exemplo, hoje, quais as vacinas estão sendo deixadas de ser aplicadas nas crianças por essa corrente que não tem base científica nenhuma? Você citou a vacina contra a polio, o sarampo, tem outras que estão deixando de ser aplicadas? Essas crianças estão ficando vulneráveis, Marina? Sim, tem sempre aqueles mais radicais que não aplicam nenhum tipo de vacina
E tem aqueles que deixam de vacinar por acreditarem que algumas doenças são menos importantes. Por exemplo, a hepatite B, a varicela, que é a catapora, né? Agora, a preocupação maior dos pais é a poliomielite, a meningite, porque eles sabem que são doenças que podem deixar sequelas graves. Então, essas vacinas, até que não tanto, tem a absenteísmo, mas as outras sim. Isso é muito grave, não é, Marina? Isso é muito grave, porque a gente, que você falou, né? A meningite e a polio, a gente sabe das sequelas, mas essas outras doenças, quando não se aplica a dose corretamente, ali bonitinho, não se respeita a caderneta de vacinação, vamos dizer assim, também tem risco de sequela, não tem? Tem sim. Essas doenças, por mais que a maioria das apresentações clínicas são formas leves, todas elas têm a sua forma grave. Então, quando a gente vacina, a gente não está prevenindo só aquela forma comum da doença, a gente está prevenindo os possíveis casos graves, as complicações e as sequelas da doença. E vacinar é sempre melhor do que ter a própria doença. Com certeza. Eu estou aqui com a Marilda Fernandes, ela diz o seguinte: Mônica, eu sei de muitos casos de pessoas que não tomam vacinas. A alegação, a argumentação, que se tomar vacina fica doente. Isso é um mito. Isso é um mito. Isso tem sido atribuído principalmente à vacina da gripe. Muita gente fala, eu vacinei e depois eu fiquei gripado, foi por causa da vacina. Não foi por causa da vacina de forma alguma. A composição da vacina da gripe não é de vírus vivo, é de vírus fragmentados. São partes do vírus que são dispostas dentro da vacina para poder estimular o sistema imunológico. Então, o vírus que está dentro da vacina, ele não tem capacidade de multiplicar dentro do nosso organismo. Muitas das vezes, o que acontece é o seguinte: no período que a gente está vacinando, pode ser justamente aquele período que a gente já contraiu o vírus e a gente passa por um período que a gente chama de período de incubação, enquanto a gente não apresenta os sintomas ainda. E logo depois que a gente vacina, os sintomas aparecem. E existem também outros vírus que circulam, além do vírus da gripe, e que podem dar os mesmos sintomas da gripe, né? Que é o rinovírus, o vírus sincicial respiratório, o parainfluenza, o influenza, né? Então, e as outras cepas também do vírus influenza que não estão na vacina. Tem aqui a nossa amiga Maria Inês Biasi, ela sempre acompanha o Manhã Total. Ela fala que nem se lembra qual foi a última vacina que ela tomou. Hoje ela tem 59 anos e gostaria de saber quais as vacinas que ela pode pôr em dia. Ah, sim. Bom, no Programa Nacional de Imunização, a cada 10 anos a gente tem que fazer o reforço da tétano, então ela tem que olhar no calendário dela se ela tem, né, a tríplice bacteriana do adulto. Na verdade, ela pode fazer ou a tríplice bacteriana do adulto acelular, que está disponível na rede particular, ou a dupla bacteriana, que está disponível na rede pública, tá? Além disso, ela tem que olhar se alguma vacina que ela, da infância, ela deixou de fazer e atualizar. Então, a hepatite B, por exemplo, são 3 doses, né? A tríplice viral tem que ter pelo menos 2 doses, tá? E existem várias vacinas que não estão também disponíveis no Programa Nacional de Imunização e que a gente pode fazer na rede privada, que seria a varicela, tá? A meningite ACWY, a meningite B, que ela também pode fazer, e todas elas são muito importantes. Vacina é proteção. Posso resumir nisso, Marina? Claro. Vacina é proteção, principalmente para as crianças, né? Então, vamos deixar de acreditar em boato, vamos acreditar no que tem base e estudo científico. Exatamente. Não é? Eu quero muito agradecer a Marina Fernandes Almeida Sheik, imunologista, com a gente aqui hoje no Manhã Total. Muito obrigada, viu, Marina? Eu agradeço, queria parabenizar vocês por esse tema que é muito relevante e estou à disposição. Se alguém quiser entrar em contato comigo, eu posso deixar meu e-mail. Depois a gente passa, tá bom? Obrigada, viu, Marina? Obrigada mesmo. Tudo de bom para você. Obrigada.